Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Pastor Raimundo Almeida, mais uma vez aqui para estar compartilhando com os amados irmãos mais uma palavra gloriosa do coração de Deus. Quero estar compartilhando com você esta palavra. Hoje nós vamos estar sobre Mateus, no capítulo de número 14, tá bom? Mas antes disso, gostaria de pedir para você, meu amado, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixando aí o seu like e o seu comentário. Se possível, compartilhe, meu amado, nos ajude, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, torna-se também, junto conosco, um canal de bênção, tá? Envie esta palavra para um amigo, um parente, enfim, para aquela pessoa que você sabe que tudo para ela tem medo, ela se assusta, ela está em pânico. Envie esta palavra, eu tenho certeza que você vai estar aí cooperando na restauração e na cura desta pessoa, tá bom? A palavra que Deus colocou ao meu coração está escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 14, apenas no versículo de número 28 e o versículo de número 29, está escrito assim: E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amados, eu quero estar compartilhando esta palavra com os amados irmãos, porque o que Pedro viveu neste momento, juntamente com os outros discípulos, o que Pedro passou, isso muitas das vezes acontece conosco. Quem nessa vida não viveu momentos de medo? Mas só que eu gostaria de falar algo para você. O medo, ele é de muita importância na vida do ser humano. Porque muitas das vezes o medo, ele vem sobre as nossas vidas para nos proteger. Sabia disso? Muitas das vezes nós ganhamos e recebemos muitos livramentos da parte do Senhor através do medo. Mas, porém, existe medo que muitas das vezes vem para nossas vidas para nos levar ao fundo do poço, para nos atrasar. E muitas das vezes o medo vem nas nossas vidas para nos fazer, muitas das vezes, covardes. No momento em que é para você avançar, você olha para a circunstância da vida. Você para e olha para os problemas ao seu redor. Por isso que eu quero, mais uma vez, trazer para nossas vidas e pegar este exemplo e aprender com o que aconteceu com Pedro. O exemplo, a situação que Pedro passou, nos ensina a ser mais forte e olhar verdadeiramente para quem nós devemos olhar. E nós estamos diante aqui de um texto que vai nos ensinar bastante. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele logo quando termina de ministrar a palavra, o seu sermão a uma grande multidão, a Bíblia vai dizer então que Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que os seus discípulos entrassem num barco e atravessassem para o outro lado. E assim os discípulos obedeceram, entraram num barco e seguiram a caminho mar adentro. E a Bíblia vai dizer então que Jesus, quando despede a multidão, sobe no monte, e quando se passa a primeira, segunda, terceira, quarta vigília, Jesus então desce. Quando Jesus desce, lá para a madrugada, Jesus descendo, a Bíblia vai dizer que Jesus vai andando sobre as águas. Jesus vai caminhando sobre as águas.
E a Bíblia vai dizer que os discípulos já estão, né, um pouco distante. Só que no mar, o mar começa a estar agitado e, além disso, está sobre a embarcação dos discípulos, está sobre eles um vento. E a Bíblia começa a chamar este vento de vento ao contrário. Além do vento estar tão forte, está ao contrário. Está totalmente ao contrário dos discípulos. Imagina só, meu amado, como você se comportaria dentro desta embarcação. Você dentro de um barco, o mar agitado, sobre o mar um vento muito forte e, além disso, ao contrário. Como você se comportaria? Que atitude você tomaria? Qual era a sua decisão naquele momento? Era a mesma dos discípulos? Se entregar ao medo e achando ali que já estava chegando ao fim? Achando ali que nada ali poderia salvar? Achando que aquele momento já não existiria mais esperança? Ou melhor dizendo, como você está se comportando dentro da sua embarcação? Você tem olhado para a sua vida assim? O vento tem vindo forte contra a sua pessoa? O vento tem vindo forte contra alguém da sua família? E você tem olhado assim e dito, ali já não há mais jeito? Ali já não há mais esperança? Você já tem se entregado a esta palavra? Olha, não tem mais solução, não tem mais jeito. A medicina já deu o diagnóstico e a palavra é morte. Para você acha que não há mais jeito? Eu quero dizer para você que na embarcação da qual o discípulo estava vivendo, irmão, naquele momento, eles estavam passando por um temporal também muito forte. E o vento estava ao contrário. Mas eu quero dizer para você que ao caminho da embarcação dos discípulos, estava vindo a solução, estava vindo a esperança, estava vindo um novo recomeço. A Bíblia diz então que na quarta vigília, Jesus ele segue sobre as águas em direção aos discípulos. E a Bíblia vai dizer agora que quando Jesus vai se aproximando, os discípulos conseguem enxergar Jesus. Os discípulos conseguem enxergar algo se aproximando da sua embarcação. Glória a Deus que por mais que o vento estava ao contrário, eles ainda estavam enxergando um pouco a solução. E a Bíblia vai dizer então que os discípulos, ele começa a olhar em direção a Jesus, um discípulo por nome Pedro. Quando ele fita os olhos diante do Senhor, eles começam a olhar e começam a se confundir com a visão, ao ponto de chamar Jesus de fantasma. E eles se aterrorizaram. A Bíblia vai dizer então que o medo aumentou. Já bastava o medo que eles estavam vivendo do vento forte. O seu barco quase indo à destruição. E agora já vem esse medo de pensar que é um fantasma. De pensar que eles estavam tendo visão naquele momento. E a Bíblia vai dizer que logo Jesus, ele dá aquela palavra, aleluia, de conforto, dá aquela palavra de libertação e diz, olha, não temas, sou eu. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele ouve esta palavra e Pedro pega a ousadia, né? Ele, graças a Deus, que ele vai colocar a sua fé em ação e diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. A Bíblia vai dizer logo que Jesus imediatamente responde a Pedro dizendo, vem. E a Bíblia diz que Pedro então desce do barco,
se coloca os seus pés sobre as águas e começa a ir de encontro a Jesus. Pedro começa a andar sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que estava para destruir Pedro, Pedro agora está sobre ela. E a Bíblia vai dizer que Pedro começa a andar sobre as águas. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Não sabemos quantos passos Pedro deu. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, ele começa a lembrar do seu passado, começa Pedro a olhar a situação que estava o seu barco, e a Bíblia diz que Pedro tira os olhos da palavra, tira os olhos de Jesus e olha para o vento ao contrário. Olha para a situação. Quantas das vezes nós fazemos isso? Quantas vezes você tem permanecido na mesma situação, porque ora você está crendo, ora você está duvidando? Quantas das vezes, quem sabe você tem passado por isso, e ora você está com aquela fé forte, e ora você está, sem saber no que acreditar. Assim Pedro, ele vai se comportar agora assim. A Bíblia vai dizer que Pedro então volta a sua visão para onde? Para o vento ao contrário. E aquele medo toma conta do coração de Pedro. Aquele medo começa a tomar conta do pensamento de Pedro, da mente, da consciência, do subconsciente de Pedro. E o que resta agora em Pedro é descer. Começa Pedro a afundar, meu amado. Começa Pedro a perder o equilíbrio da fé e começa a afundar. Por isso que eu te falei no início deste vídeo que há momentos de medo das nossas vidas que muitas das vezes nos protege. E há momentos de medo nas nossas vidas que este medo nos conduz ao fundo do poço. Por isso que é preciso você ter o discernimento. Você precisa ter o discernimento e conhecer se esse medo está te levando para o fundo do poço, se essa situação que você está vivendo está te conduzindo de mal a pior. Ei, levanta-se agora. Faz como Pedro fez, meu amado. Eu quero dizer para você que Pedro, quando se sentiu indo para o fundo do poço, graças a Deus que Pedro deu a volta por cima e deu aquele grito de socorro, o grito da alma. Quem sabe esse grito não está preso dentro de você. Libera este grito de socorro diante do Deus que tu serve, que este grito de socorro vai ser atendido para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro então olha e diz assim: Senhor, socorre-me. E Jesus vai, pega Pedro novamente e coloca Pedro dentro do barco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa. Quando Pedro, ele diz para o Senhor Jesus: Senhor, se é tu, permita que eu vá ter contigo. Jesus disse: vem. Eu quero dizer para você que naquele momento, Pedro não estava andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre a palavra da qual o Senhor tem dito para ele. Porque quando nós andamos sobre a palavra, o que é impossível que está debaixo dos nossos pés, torna-se possível. Então eu quero dizer para você, volta para a palavra, comece a crer nas promessas da qual o Senhor já tem declarado sobre a tua vida. A promessa para a tua família. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Está fraco? A promessa para a tua vida. Filipenses 4,13, que tu conheces. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, está sobrecarregado? A promessa para a tua vida. Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A promessa do Senhor sobre a tua vida. Ei, está doente? A palavra do Senhor diz em Mateus 8,17 que levou sobre si todas as tuas enfermidades, as tuas doenças. Basta somente tu crer no que a palavra está dizendo em teu favor. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra é de ser cumprida sobre a mim e sobre a tua vida. Faça desta palavra, amado, o escudo da sua vida e para a sua vida. Tome posse em nome do Senhor e Salvador Jesus.
O que a palavra tem dito? Ela é fiel e verdadeira para ser cumprida. Basta somente você crer. Quando Pedro ele deixou de olhar para a palavra, quando Pedro ele deixou de olhar para o vem de Jesus, ele começou a afundar. Permaneça firme naquilo que o Senhor tem declarado para a tua vida. Esta palavra, todas as vezes, o Espírito Santo faz me lembrar, de Salmo 119, no seu versículo de número 105. Eu quero mostrar aqui para você, esta promessa é minha, esta promessa é sua, está escrito aqui para mim e para você. Tome posse, eu quero citar ela, para que você saiba que o Senhor é na tua vida. O que é esta palavra para você? Observe, no versículo de número 105, está escrito, de Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero dizer para você, meu amado, não tire os teus olhos do Senhor e Salvador Jesus, não. Fita os teus olhos na palavra, porque ela é fiel e verdadeira para ser cumprida na sua vida. Tem promessa feita para a tua vida? Então abrace. Eu quero finalizar esta palavra falando sobre Hebreus no capítulo 10, no seu versículo de número 35, está escrito assim: não lanceis fora a vossa confiança, porque dela terá uma recompensa. No versículo de número 36 está escrito assim, necessitar de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A vontade de Deus é essa, meu amado, que nós viemos a examinar as escrituras, porque ela testifica do Senhor, e nós viemos a praticar em nome do Senhor Jesus. Toma posse da palavra do Senhor. Toma posse da palavra do Senhor. O Senhor, ele está aqui pronto, meu amado, para estender as mãos sobre a tua vida novamente, como ele estendeu sobre Pedro. Pedro disse, socorre-me, Senhor. Jesus estendeu as mãos, colocou Pedro dentro do barco, ambos entraram no barco e o vento cessou. É assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Une-se com o Senhor e o vento há de cessar na sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, meu amado? Que Deus o abençoe para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus, e assim seja sobre a tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e graças a Deus.